Super-humanos usando tecnologia avançada. Deuses em guerra. E extraterrestres que vêm dos céus. Será que esses relatos antigos são de fato prova de uma presença alienígena na Terra? Talvez mais pistas possam ser encontradas nas histórias de super-heróis ocultas, mas à vista de todos. 3 de julho de 2007. Após passar décadas como brinquedos enormes e personagens animados da TV, os Transformers chegam ao cinema, com a estreia americana do primeiro longa-metragem. O enredo extraterrestre é bem familiar. Os Transformers são, de certo modo, versões mecânicas do Super-Homem. Todos vêm de outro planeta. Eles podem se adaptar à vida aqui. E então, como em várias histórias do Super-Homem, o inimigo é do mesmo planeta. Trata-se de um mal que vai atrás deles, que os persegue. Ou seja, trata-se de uma batalha antiga da Terra deles, mas que é travada aqui. Diferente do Batman ou do Homem de Ferro, os Transformers não são humanoides que usam tecnologia. Eles de fato são a tecnologia. Mas o poder mais notável que os Transformers usam contra um de seus inimigos é um dos mitos heróicos mais importantes. A habilidade de passar de criatura comum a super-herói diante da ameaça do mal. É o arquétipo da metamorfose ou transformação. Troca de formato, digamos assim, isso chega até nós pelas mitologias antigas. A troca de formato permite que os deuses interajam com os humanos de tal modo que não sejam reconhecidos. Na verdade, geralmente, o deus ou a deusa não pode aparecer para o mortal em seu pleno esplendor, porque isso, na verdade, mataria o mortal. Essas histórias de deuses vivendo anonimamente entre nós são comuns, porque elas descrevem uma época em que os extraterrestres faziam isso. Como prova, eles citam um relato antigo, que acreditam ter misteriosa semelhança com o mito de troca de formato dos Transformers. Um relato sobre Kukulkan, o deus Maia, que é retratado como uma serpente voadora e como um homem. Temos descrições de uma serpente alada que voava sobre as cabeças dos nossos ancestrais, mas, ao mesmo tempo, sabemos que Kukulkan também era alguém que dava instruções ao povo em forma demasiado humanoide. Será que isso significa que Kukulkan costumava trocar de formato? Talvez os povos antigos, desconhecendo a tecnologia avançada, testemunharam um ser alienígena numa espaçonave. Imagine por um momento, uma nave pousa. Uma escotilha se abre, o piloto sai andando e dá instruções. Não há muita diferença entre a máquina e a pessoa que sai dela, porque ninguém entendia o conceito tecnológico por trás daquilo. O instrutor, então, volta para dentro da nave e decola. De repente, Kukulkan se torna uma serpente alada que voa pelos céus. Será que esse cenário pode ter realmente se apresentado no passado distante? Caso afirmativo, ele inspirou os mitos da troca de formato que os humanos relatam há milênios. Temos as mesmas histórias. O núcleo das histórias, no mundo todo, na maioria das mitologias, está tudo interligado. Eles tinham diferentes nomes, eram diferentes heróis, diferentes personalidades, mas no final eram todos extraterrestres, fazendo contato com os humanos milhares e milhares de anos atrás. Mas será que há um significado ainda mais profundo por trás dos relatos de heróis de outros mundos, como os Transformers e Kukulkan escondido entre nós? Talvez mais pistas possam ser encontradas com o exame de histórias de seres divinos se disfarçando de humanos comuns. O Super-Homem esconde sua identidade fingindo ser o moderado repórter Clark Kent. A Mulher Maravilha se faz passar pela enfermeira Diana Prince.
E o Homem-Aranha é o alter ego de Peter Parker. As mais famosas são as que envolvem os deuses gregos conhecidos como olimpianos. Esses seres poderosos podiam criar terremotos, se tornar invisíveis e até deter relâmpagos. Porém, há uma importante diferença entre os olimpianos e os super-heróis da ficção moderna. Os gregos antigos acreditavam que os olimpianos realmente existiam. Uma enorme diferença entre o mundo antigo e o mundo moderno é que nós desenvolvemos um senso bem estrito do real e do não real. O que de fato não importava tanto naquela época. Os antigos acreditavam que esses heróis estavam lá e eram pessoas de verdade. Estamos sempre olhando a mitologia como uma base para as nossas narrativas. Uma personagem como a Mulher Maravilha é imediatamente estabelecida na mitologia grega. Ela é construída na história das Amazonas, além de Hércules, Zeus, os deuses do Olimpo, ligados a cada aspecto de quem ela é. Será que os super-heróis de hoje rastreiam suas origens até os deuses antigos? E se as pessoas que cultuavam esses deuses acreditavam que eram reais, será que eram reais mesmo? Talvez a resposta esteja num exame mais apurado dos relatos sobre deuses e heróis no mundo antigo. A caverna Dicton, na ilha grega de Creta, segundo alguns estudiosos, coincide com a localização e descrição dadas por Hesíodo, poeta do 8º século a.C., sobre a morada de infância de Zeus, o líder dos olimpianos. Os arqueólogos já encontraram resquícios de oferendas religiosas aqui, de 4.000 anos atrás. O período exato em que as histórias dos olimpianos ocorreram. Mas será que os gregos antigos fizeram essas ofertas a um ser poderoso que eles testemunharam com seus próprios olhos? Temos histórias sobre esses deuses que tinham poderes sobrenaturais mágicos. Sejamos honestos. Poderes mágicos e sobrenaturais que de fato não existem. Então, o que exatamente foi descrito? Na minha opinião, são povos que tinham acesso a tecnologias avançadas. Já dizia o ditado, a magia de um homem é a engenharia de outro. A magia é um saber que não compreendemos, é, portanto, super ou acima do nosso entendimento, é transcendente, é isso que o termo super implica. De que nossos ancestrais de fato testemunharam tecnologia avançada, tem apoio no fato de que histórias semelhantes de seres divinos são encontradas em todos os continentes. O historiador e escritor Joseph Campbell descobriu que até as culturas que nunca tiveram contato com o mundo exterior desenvolveram suas histórias de heróis. Então, o fato de termos tantas histórias de heróis parecidas em todo o mundo, de vários tipos de culturas antigas, para mim, sugere que eles foram visitados pelos mesmos professores. Os mitos vieram da cultura antiga. Não sabemos quando, mas você pode ver deuses quase que idênticos aparecendo na Índia Antiga, na Grécia Antiga, na Noruega Antiga. Portanto, muitas eras se passaram até que esses povos começaram a se espalhar. O poder de voar. Objetos mágicos que permitem ao super-herói sempre ser vitorioso. Talismãs que permitem ao super-herói passar de ser humano a alguém que possa acessar tais poderes mágicos. Eles fazem parte de inúmeras histórias de super-heróis que atravessam tempo e cultura. Porém, o mais intrigante é a notável semelhança entre as narrativas dos heróis antigos e as histórias dos super-heróis modernos. É fascinante para mim quando você olha para as histórias do Super-Homem e percebe que ele vem de um outro planeta, que, aliás, explodiu.
Ele chega aqui com superpoderes, consegue voar e tem muita semelhança com as histórias dos antigos sumérios. Das histórias hindus de deuses extraterrestres, vindos de outros planetas para a Terra, a fim de nos ajudar a fazer o nosso planeta avançar ainda mais. Será que esses relatos antigos são de fato prova de uma presença alienígena na Terra? Talvez mais pistas possam ser encontradas nas histórias de super-heróis ocultas, mas à vista de todos. Dizem os psicólogos que esses relatos do bem enfrentando o mal sempre foram populares, porque permitem que as pessoas projetem suas esperanças e temores em vilões fictícios de mundos de mentirinha.